vamos ler o texto. Ouçamos com fé a partir do versículo de número 19, que diz assim: Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Vamos orar? Querido e amado Deus, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra. Por isso, Senhor, ilumina a nossa mente, abra o nosso coração e que o Teu Espírito possa aplicar essas verdades na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Quando Paulo abriu o capítulo 2, nos chamando a uma vida de obediência ao Senhor Jesus, agora Paulo está dando continuidade a essa grande ideia e ele vai nos apresentar dois homens que viveram essa vida em obediência a Deus e eles são exemplos, tanto para a igreja de Filipos como também para a gente. Esses dois homens, Timóteo e Epafrodito, eles não são apenas colegas de ministério de Paulo, mas eles são retratos concretos daquilo que Paulo ensinou sobre o autoesvaziamento, sobre o que é uma vida em obediência e o que é uma vida entregue ao serviço missionário. E a gente vê na descrição desses dois homens que é evidente o reflexo do caráter de Cristo na vida deles e sendo formado. E quando Paulo dá esses dois exemplos, ele quer reforçar pelo menos duas verdades. A primeira delas, Paulo quer reafirmar a supremacia de Cristo sobre nós. Absolutamente tudo na nossa vida deve partir dessa realidade. Cristo é o centro, ele é o Senhor absoluto da nossa vida e Cristo é o padrão pelo qual a gente deve medir a nossa obediência. Segunda verdade que Paulo quer ensinar, ele quer mostrar a supremacia do outro nos nossos relacionamentos. Ou seja, para Paulo, quando Cristo ocupa esse lugar de autoridade na minha vida, isso é convertido em um amor prático pelas pessoas também. E o Timóteo e o Epafrodito são homens comuns, mas que tiveram as suas vidas transformadas por Deus e fizeram coisas extraordinárias, sobretudo porque eles entenderam isso. Cristo é supremo na vida deles e isso faz com que eles também amem genuinamente as pessoas. Então, dos versículos 19 ao 24, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o Timóteo, o grande colaborador fiel do apóstolo Paulo, e dos versículos 25 ao 30, a gente vai conhecer o Epafrodito, esse cara com nome engraçado, né? Um servo dedicado ao Senhor. Antes disso, ainda no versículo 19, olha o que Paulo vai dizer. Espero no Senhor Jesus. Então, antes de Paulo estrategiar qualquer coisa, fica evidente para a gente que Paulo é incapaz de pensar qualquer coisa sem considerar Cristo. Toda atitude que Paulo toma, toda a esperança que ele expressa nessa carta, todo o plano que Paulo projeta, tudo isso é posto diante de Cristo. E é curioso, especialmente porque Paulo está preso, muito provavelmente o governador dessa época já era o Nero, o cara
cruel, um cara muito imprevisível. Mas é interessante que Paulo não projeta as coisas para frente à luz de Nero, mas sempre à luz de Jesus Cristo. E até é estranho a gente imaginar Paulo dizendo algo do tipo assim: muito bem, irmãos filipenses, eu estou preso aqui, e daqui para frente fica meio estranho eu projetar alguma coisa, vocês conhecem como é o Nero, ele é um cara cruel, ele é um cara muito imprevisível, e vai que de repente ele se irrite com alguma coisa e mande matar todos os crentes. Ou seja, tudo que eu fizer depende daquilo que Nero decidir. Não é esse o teor da carta. Embora Paulo seja um prisioneiro de Nero, ele se descreve muito convicto disso como um prisioneiro de Cristo. Mesmo Paulo, preso, acorrentado ali a um soldado de Nero, ele se descreve como um embaixador em cadeias de Jesus Cristo. Isso é uma grande lição para a gente. A fé de Paulo não se curva diante dos desafios da vida. A fé de Paulo não se curva diante, mesmo que grandes obstáculos para ele, mas ele é alguém que se firma muito bem na soberania de Deus. Paulo é um cara de profundos princípios e ele sabe que, apesar de todos os pesares, é Deus quem tem a última palavra. Por isso, na sequência do texto, ele vai falar do Timóteo agora. Desejo enviar-lhes Timóteo. Timóteo que a gente conhece como o jovem Timóteo, né? E até aqui ele ainda é alguém jovem. Provavelmente se conheceram na primeira viagem missionária de Paulo. Eles vão se conhecer mesmo, a Bíblia relata isso, na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele já faz parte também da equipe, mas ele é alguém meio judeu, de pai grego, que foi convertido ao cristianismo ali nessa missão de Paulo. E é interessante que mesmo ele, conhecendo o evangelho através de Paulo e sabendo tudo o que aconteceu com Paulo na cidade dele, que foi ameaçado de morte, foi levado para fora da cidade para ser espancado, foi tido como morto, nada disso amedrontou esse jovenzinho aqui. Então, dessa forma que eles se conheceram e o evangelho chegou até o Timóteo. Então, ele espera enviá-lo brevemente, na sequência do texto, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Então, esse daqui era o propósito de Timóteo ir até Filipos. Ele vai levar notícias de Paulo até a igreja e depois ele retorna com notícias da igreja até Paulo. João Calvino, comentando esse trecho aqui, ele compara os filipenses a soldados numa guerra, que mesmo em meio a uma batalha feroz, enfrentando várias dificuldades, quando eles ficam sabendo que o socorro está chegando, quando eles ficam sabendo que a ajuda está vindo, saber disso é no mínimo suficiente para dar um pouco mais de energia para que eles continuem lutando. Assim também, a notícia da vinda de Timóteo encorajaria os crentes de Filipos. Traria esse alívio para eles, um lembrete de que eles não estão sozinhos, mas que alguém estava a caminho para ajudá-los. E só a expectativa em si já os fortaleceria, antecipando o consolo antes mesmo que ele chegasse. E quem já leu O Pequeno Príncipe vai lembrar da conversa do Pequeno Príncipe com a raposa, que nutria fortes expectativas do encontro entre eles. E aí a raposa diz para o Pequeno Príncipe: se tu me dizes que vens às 4, às 3, eu já começarei a ficar feliz. E quanto mais a hora se aproxima, mais feliz eu me sinto. É porque a expectativa do encontro, ela dá um sentido melhor para a espera. E assim seria também para os filipenses. Agora, por que Paulo vai enviar Timóteo e não outro cara? Paulo responde isso aí no versículo 20. Não tenho ninguém como ele. A moral de Timóteo está lá em cima com Paulo, né? Não tenho ninguém como ele que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Então, Paulo vê em Timóteo alguém que compartilha esse amor pelo povo de Deus, ao contrário dos outros caras. Lá no 21. Pois esses outros caras buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. E quem são esses caras aqui? Provavelmente os mesmos que Paulo mencionou no capítulo 1. Lembram? Aquelas pessoas que estão pregando por inveja, estão pregando por interesse próprio, mas estão pregando o evangelho. Quando Paulo vai falar sobre eles pregarem o evangelho, Paulo não os repreende, afinal de contas, é o evangelho que eles estão ofertando.
Mas quando se trata de dar exemplo, quando se trata de enviar alguém assinando embaixo, nesse aqui eu confio, aí Paulo olha para esses caras do capítulo 1 e diz, esses não servem. Eles são rejeitados, eles não servem como exemplos. Timóteo era alguém diferente. Paulo diz isso no versículo 22. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado de seu pai. Então, ao contrário desses caras que buscavam seus próprios interesses, Timóteo havia sido experimentado e aprovado. A gente lembra quando Paulo chega em Filipos pela primeira vez, e Atos 16 registra isso. Paulo vai plantar a primeira igreja na Europa, Timóteo fazia parte dessa equipe, junto com Silas e Lucas. E mesmo nessa experiência ali em Filipos, ele vendo dois dos seus companheiros, Paulo e Silas, sendo presos, o Timóteo permaneceu firme, servindo a Paulo, servindo o ministério, visitou Filipos em outras ocasiões, e Timóteo, com isso, ele foi sendo experimentado e ele foi amadurecendo. E esse currículo o qualificava para esse trabalho que Paulo tinha para ele. Aí no versículo 23. Portanto, é ele quem espera enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Então, o Paulo termina essa sessão falando aqui do Timóteo, reafirmando a sua confiança em Deus, e entre a esperança e a expectativa de que um dia ele também poderá visitá-los, enquanto isso, ele confia a Timóteo essa missão delicada. Até aqui o jovem do garoto Timóteo. Então, aqui são os planos para a igreja de Filipos, considerando o Timóteo. Os planos para Epafrodito. Epafrodito é um cara, ele totalmente gentil. O nome dele já é estranho, significa dedicado a Afrodite, que é a deusa grega do amor. Isso sugere que ele vem de um contexto totalmente pagão, converteu ao cristianismo como fruto da evangelização da igreja de Filipos. Então, Paulo está enviando alguém da casa lá para resolver algumas situações. E se no caso do Timóteo, Paulo ainda tinha que definir algumas coisas, em relação ao Epafrodito, o envio dele era imediato e necessário. E a gente vai ver um monte de coisa muito legal, muito interessante, que faz com que o envio de Epafrodito seja meio rápido assim até a igreja. Diz aí no versículo 25, contudo, penso que será necessário agora já enviar-lhes de volta o Epafrodito. Esse cara agora ele já é um líder da igreja de Filipos, ele é um cara que a gente vê que tem um coração muito sensível, que transborda empatia e compaixão. A gente vê que o Epafrodito era um cristão muito dedicado, e no versículo 29, ele é mencionado como um exemplo de homem a ser honrado. Versículo 29. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este. E o Epafrodito, além disso, foi um cara incansável no seu trabalho missionário, correndo inclusive vários riscos. Está lá no versículo 30, porque ele quase morreu por causa de Cristo, arriscando a própria vida. Então, não era uma viagem fácil de Filipos até Roma. A viagem era perigosa, vários perigos de pessoas tentando roubarem o viajante Epafrodito. Quando ele chega em Roma, facilmente ele poderia ser acusado de cúmplice desse crime que Paulo cometeu. Afinal, ele chega na grande Roma atrás de um cara que é um prisioneiro. Ele também enfrentou vários riscos de doença, escassez de alimento. E com certeza o Epafrodito era alguém que Paulo poderia contar como um verdadeiro amigo, sobretudo nos momentos difíceis, porque ele viaja até Roma justamente para ser uma espécie de secretário de Paulo. Ele vai lá auxiliá-lo naquilo que for preciso. Então, aqui, Paulo ele ainda não está na masmorra, como vai ser na segunda prisão, ele está numa espécie de casa-prisão, é alguém que pode comer coisinha boa, desde que ele possa custear isso. E o Epafrodito vai lá para auxiliar o Paulo naquilo que for necessário. E no versículo 25, a gente descobre, 25, né? Meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas
necessidades. Ele vai ser essa espécie de secretário. No capítulo 4, no finalzinho da carta, a gente vai ficar sabendo que ele levou dinheiro para o apóstolo Paulo também, para custear essas despesas. E a gente não sabe quanto tempo o Epafrodito ficou, né, ajudando Paulo, auxiliando Paulo, mas foi o suficiente para o Epafrodito sentir saudade da igreja. Quando a gente olha o nome Epafrodito, às vezes a gente imagina um cara todo turrão, assim. O cara ficou tempo suficiente com Paulo para sentir saudades da igreja de Filipos. Está aí no versículo 26. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. Então, o Epafrodito aqui, ele personifica, né? Ele é um grande exemplo de alguém sensível e alguém que é dedicado também no serviço missionário. O cara está ali ajudando e trabalhando junto com Paulo, mas ele quer voltar a Filipos para ver parte dos seus amigos, dos seus parentes, os irmãos da igreja, mas principalmente o desejo de voltar logo, depois que ele ficou sabendo que a igreja soube que ele está doente. Então, ele quer voltar logo para Filipos, para que eles possam vê-lo, né? Está bem, está vivo e a igreja se acalme. E ele ficou muito angustiado mesmo, não foi só uma tensãozinha, porque a palavra que Paulo usa para dizer que o Epafrodito ficou angustiado é a mesma palavra para descrever a profunda angústia de Cristo no Monte das Oliveiras. Então o cara está sofrendo mesmo, ele está ansioso para chegar em Filipos, a recuperação é secundária, mas porque ele quer aliviar o coração dos irmãozinhos, né? Verem que o Epafrodito está bem, está vivo e está restaurado. Então Paulo, depois que ele elogia essa atitude do Epafrodito, ele expõe que a coisa realmente era grave. A enfermidade do Epafrodito era sério mesmo. O Epafrodito teve à beira da morte e é com muito carinho que Paulo vê na recuperação do Epafrodito uma espécie de dupla misericórdia divina. Primeiro, por recuperar o Epafrodito, e a outra que, ao fazer isso, poupou também o coração do próprio apóstolo Paulo. Então, que amizade bonita que havia entre eles. Está aí no versículo 27. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, do Epafrodito, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então a situação de Paulo já é desafiadora, perder um grande amigo que seria muito pior ainda. Aí no 28, por isso, logo enviarei para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Então Paulo encerra a sessão sobre o Epafrodito, aí nos versículos 29 e 30, chamando a igreja para que a igreja possa recebê-lo bem, recebê-lo com alegria, não só porque ele sobreviveu, né? Mas porque alguém também que não tem calculado os custos em prol da missão do Evangelho. Alguém que se expôs a vários riscos e continua avançando pela causa de Cristo. Assim termina o capítulo 2. Né? Paulo dando o exemplo desses dois caras fenomenais, assim, que são pessoas comuns, estão com saudade da igreja, quer voltar, o outro é jovenzinho, mas que refletem essa busca, né? E esse chamado que Deus tem para a gente também. Agora, quais lições esse texto aqui nos ensina? Eu penso em pelo menos 4. A primeira delas, esse texto ele denuncia a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade que nada mais é do que aquela grosseira tentativa de tirar Deus do trono e jogá-lo numa espécie de banqueiro celestial, onde tu dá um X para receber 2X, e tu fica barganhando com Deus ali, à medida que mais tu oferta, mais tu dá a Deus, mais Deus se sente acuado e na obrigação de te abençoar, no mínimo, em dobro. E aquela ideia de que é só declarar, é só dizer que a coisa vai dar certo, que tu vai prosperar e o dinheiro vai entrar no teu bolso. Mas as escrituras toda, em especial esse texto aqui, nos apresenta uma realidade completamente diferente. Vamos ver os 3 protagonistas aqui. Paulo, o maior missionário, o maior teólogo, o cara que teve experiências. Ele vai ao terceiro céu, eu imagino todo mundo na expectativa do que ele vai dizer. Ele diz, eu vi coisas que não dá nem para contar. Tamanha intimidade, experiências que esse homem teve, e o cara está preso. O Epafrodito não calcula os custos para fazer com que
Cristo seja conhecido, corre vários riscos numa viagem longa de Filipos a Roma, vários riscos de vida. O cara quase morreu. E o Timóteo, o promissor Timóteo, a certa altura da vida estava com tanto problema de saúde, principalmente no estômago, que o Paulo, talvez até pela amizade que ele tinha com o Lucas, que era médico, começava a receitar algumas coisas para o Timóteo ficar melhor. Então a gente vê que nenhum desses caras aqui desfrutou de riquezas ou qualquer conforto, mas todos foram homens profundamente prósperos em sua comunhão com Deus. Então o cristianismo não é um chamado à pobreza, como também muitas pessoas pensam. Pode ser que o Senhor abençoe a tua vida, te dê boas condições financeiras. Seja grato caso isso aconteça. Mas a gente deve lembrar que a verdadeira prosperidade, de acordo com o Evangelho, não está no quanto a gente acumula ou retém os nossos bens, mas na profundidade do nosso relacionamento com Deus. Por isso que a teologia da prosperidade não pode olhar para Paulo e vê-lo como um grande servo a ser seguido. Mas as Escrituras nos revelam como Paulo sendo esse grande exemplo. Não à toa, várias vezes ele diz: sejam meus imitadores, sejam meus imitadores, sejam meus imitadores. Esse texto claramente refuta a teologia da prosperidade. Segunda lição que a gente aprende é a unidade do Evangelho. A gente encontra aqui nessa narrativa essa maravilhosa expressão da unidade cristã. A gente vê os três, né? Paulo era judeu de nascimento, fariseu de formação, então o cara não era pouca coisa. O Timóteo, meio judeu, meio gentil, a mãe era judia, mas o pai era grego. E o Epafrodito, totalmente gentil, vindo lá de Filipos. Então a gente vê três pessoas diferentes, com histórias diferentes, contextos sociais e culturais que jamais se cruzariam naturalmente, mas que em Cristo foram unidos e agora se chamam e se tratam como irmãos. Isso daqui somente o Evangelho tem poder para quebrar com todas as barreiras que poderiam separar as pessoas. E essas barreiras são superadas em Cristo Jesus, porque o sangue de Jesus é mais poderoso do que qualquer barreira cultural. E é só o Evangelho que faz isso. Estava vendo uma conversa essa semana e as pessoas dizendo: não, para eu entrar em determinado nicho eu preciso comprar determinado equipamento, porque senão as pessoas não conseguem me ver como igual. Aí eu vi uma reportagem que saiu de um cara que entrou no meio dos ricaços, assim, não basta só ter dinheiro, mas as pessoas precisam te ver como uma autoridade que tem dinheiro mesmo. Só o Evangelho que faz essa união genuína mesmo, que coloca pessoas diferentes debaixo do mesmo prédio e se olham como pessoas que são iguais e se tratam e se amam como verdadeiros irmãos. É nítido o caso desses três aqui e é nítido também na própria história da igreja. Terceira lição que a gente aprende nesse texto aqui é a relação entre amor a Deus e a obediência a Deus. Então a gente vê um claro chamado de que a nossa fé seja uma fé centrada no Evangelho, e uma fé centrada no Evangelho é uma fé que confia em Jesus Cristo, tanto por aquilo que ele fez, como por quem ele é. Assim, quando Jesus pede para que a gente faça alguma coisa, a gente o obedece, não por medo, mas porque a gente confia em Jesus e porque a gente também o ama. Essa é a ordem correta. Jesus manda, a gente obedece porque nós o amamos e nós também confiamos nele. Então, quando no Evangelho a gente ouve Deus dizendo a nós: eu amo você, eu morri por você, eu também ressuscitei por você, eu o tornei aceitável aos olhos de Deus, não por mérito ou por qualquer obra que vocês fizeram, mas pela minha obra. E a gente olha, será que alguém assim é confiável? E a nossa resposta deve dizer sim. Como uma vez eu ouvi um cara dizer: se eu olho para alguém que disse que morreria e 3 dias ressuscitaria, e o cara morreu e 3 dias ressuscitou, eu quero estar com esse cara independente daquilo que ele diga. Então esse é o chamado, é o nível de confiança que o Evangelho tem. Então a gente deve dizer: claro, Senhor, sim, Senhor, confio em Ti mais do que em qualquer outra pessoa. E aí Deus começa a nos dar as ordens.
vão para o seu quarto, comecem a orar, orem em secreto, não busque a aprovação dos homens, mas a glória de Deus, busquem a presença desse Deus que te ama, medite nas Escrituras, pois ela é a minha palavra infalível, e aí quando a gente ouve uma coisa dessas, a gente tem duas possibilidades. Primeira delas, transformar isso que é bom num legalismo. Preciso obedecer a Deus para que Deus esteja do meu lado. Ou a segunda, que é a correta e é o nosso chamado. Deus já está do meu lado. Deus, ele é alguém totalmente confiável. Eu vou fazer isso que ele está me pedindo porque ele é um Senhor bom. Ele me ama tanto. Por que eu não iria confiar tanto em Deus quando ele me manda fazer alguma coisa? Quando a gente olha assim, parece pouca diferença, porque em ambos os casos, a obediência, em ambos os casos, a disciplina, a leitura da palavra, a oração, mas o coração e a motivação é completamente diferente. O legalista, ele pode obedecer tudo aquilo que lhe é pedido, mas ele nunca vai dizer que ama o Senhor. Ele obedece porque acha que através dessas ordens e as respostas positivas, ele vai de alguma forma encontrar o favor de Deus, e nessa dinâmica da vida ele nunca vai aprender a amar Deus. Por isso que você vai ver muito legalista que cumpre muita coisa à risca, mas não tira da boca daquela pessoa que ela ama o Senhor. Mas o cristão é diferente. A gente obedece porque nós fomos amados por Deus e nós também o amamos. E a gente deseja agradá-lo acima de qualquer coisa. E nesse processo, a gente aprende a amá-lo cada vez mais e também a confiar nele. Paulo, o Timóteo e o Epafrodito são exemplos a quem a gente deve amar. Eles só fizeram tudo aquilo que fizeram porque eles amavam profundamente ao Senhor. Apesar das suas falhas, apesar das suas limitações, apesar de vários pesares, eles amavam o Senhor e por isso faziam tudo isso que faziam. E a pergunta é, e nós? Quando o Senhor pede a nós e nós o obedecemos, é para que, mesmo seja lá no porão da nossa alma, seja para que de alguma forma Deus possa estar ao nosso lado, seja para que de alguma forma a gente possa, através dessa obediência, alcançar o favor divino, é porque nós verdadeiramente o amamos e queremos agradá-lo. Essa é uma lição preciosa para a gente. Quarta lição, muito evidente aqui nesse texto, é se esforçando em um mundo em ruínas. Eu me lembro, parece até que não faz muito tempo, quando eu jogava futebol e eu corria, e treinava, e chutava, e fazia e acontecia, parece que nunca se cansava, dava ali uma descansadinha breve, já estava novinho em folha de novo, e essa semana especialmente foi uma semana muito difícil, as minhas costas assim, parece que tem uma faca aqui atrás, as noites foram mais longas, muito difícil, e eu sei que daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, eu vou estar muito pior e assim por diante. Mas essa minha piora, ela não pode ser por omissão. Mesmo que eu sei que a gente está nesse processo de piora, eu não posso piorar por omissão. Então, apesar disso, eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou fazer os meus exercícios, e essa piora virá apesar disso. E eu penso que a relação da igreja com o mundo deve ser dessa perspectiva também. Porque a gente sabe que as coisas no mundo só vão piorar. Que o mundo, ladeira abaixo, a coisa daqui para frente, como diz uma ex-colega, daqui para frente só para trás. E a gente sabe disso. A gente sabe que essa é a realidade das coisas. Mas o mundo ele não pode piorar por omissão da igreja. O mundo vai piorar, mas ele não pode piorar diante de uma igreja apática frente a essa realidade. O mundo deve piorar e vai piorar apesar dos esforços da igreja. Deus nos chamou para nós trabalharmos, para nós nos envolvermos, para nós nos engajarmos nesse mundo em ruínas. Esse é o chamado da igreja e é dessa forma que ela é salva.
As coisas só vão piorar, mas mesmo nesse mundo em ruínas, que ele vai se esfarelando, o chamado da igreja é para retardar esse processo de apodrecimento. Por isso que esses caras aqui, mesmo naquele mundo em deterioração, se empenharam tanto na missão do evangelho. A gente também. A gente também. Mesmo que as coisas piorem, cada um de nós tem a obrigação de nós nos envolvermos nessa missão. Eu quero encerrar esse sermão aqui. Para o crente é bem evidente as preciosas lições, mas eu quero encerrar esse sermão para aquele que ainda não é crente. É evidente que o mundo está em ruínas e a gente se pergunta por que esse mundo está em ruínas. Porque várias notícias parece que já nem chocam mais. E a resposta é que o mundo está em ruínas porque o nosso coração ele nasce em ruínas. E o único que pode restaurá-lo, o único que pode transformar o nosso coração é Cristo Jesus. E quando ele faz isso, ele perdoa os nossos pecados e ele nos dá uma nova vida. Por isso, caro amigo, não permaneça em ruínas. O mundo pode continuar se esfarelando, mas o evangelho, mais uma vez, é ofertado a ti. E o chamado é: venha para Cristo e mais uma vez Ele te chama para perdoar os teus pecados e te dar uma nova vida. Amém? Fique de pé e vamos orar. Vamos orar agradecendo a Deus por mais um dia, por mais uma semana e por mais uma oportunidade de nós nos reunirmos aqui, adorarmos como igreja e também ouvir a sua palavra. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo teu amor e pela tua bondade. Obrigado pelas tuas infinitas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado, Senhor, porque não éramos merecedores, na verdade nem queríamos, nem desejávamos. Mas mesmo assim o Senhor operou arrependimento no nosso coração. Mesmo assim o Senhor nos atraiu a Ti. E hoje, uma vez que somos parte do Teu povo, temos a realidade exposta diante de nós e nos maravilhamos de tudo aquilo que o Senhor nos livrou. Estávamos, Pai, tão mortos em nossos pecados que mal sabíamos dos perigos que corríamos. Obrigado pela Tua graça que operou arrependimento no nosso coração. Obrigado pela Tua graça que operou conversão no nosso coração. E eu oro, Senhor, também por aquele que ainda não entregou a vida a Ti. Que o Senhor venha operar a conversão, o arrependimento, o regenerar, o perdoar de todos os pecados e lhe dar uma nova vida. Obrigado por tudo, Senhor. E que agora, uma vez atraído a Ti, possamos viver de modo digno desse reino. Que as pessoas lá fora possam, ao olhar para nós, ver que Tu és um Deus bom, que Tu és um Deus grande, de que Tu és um Deus poderoso porque transformou pessoas estranhas como nós. Usa-nos, Pai, poderosamente nessa grande missão. Sabemos que o mundo está em ruínas. Sabemos também que as coisas só tendem a piorar. Não nos deixe apáticos diante disso, Senhor. Mas que venhamos, através dos nossos esforços, fazer com que pessoas sejam tiradas do reino das trevas e sejam colocadas no reino do Teu Filho amado. Nos dê coragem, ousadia e vá à frente, Senhor. Não adianta as melhores estratégias se o Senhor não for à frente. Há uma promessa de que porta alguma do inferno vai prevalecer. Mas vai prevalecer naquela igreja que tem o Senhor como o Senhor absoluto dela. E nós queremos ser essa igreja. Atrai pecadores a Ti, Senhor. E usa-nos nessa empreitada. E glorifica o Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus.
Amém.